Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje no Citando na Redação a gente vai te mostrar como que você pode usar o filme O Menino que Descobriu o Vento na sua redação do Enem. Então essa história que se passa em Malawi, na África Oriental, faz menção a uma família que vive da cultura de subsistência, da agricultura familiar, e passa por muitas dificuldades depois de um período de tempestades e secas prolongadas. E dentro dessa família existe o William, que é um menino de 10 a 12 anos, que gosta muito da ciência, se interessa muito pelo funcionamento das coisas, e no início da trama ele tem acesso à escola, mas frente a essas dificuldades ele precisa abandonar essa oportunidade de estudar para ajudar a família no cultivo. E o William começa a bolar um plano para conseguir salvar essa colheita. E um ponto central de virada dessa história é que o William descobre em uma bicicleta de um dos professores da escola que ele frequentava, que nessa bicicleta existe uma lanterna que acende quando a pessoa pedala e apaga quando a pessoa para de pedalar. E ele fica muito interessado nesse mecanismo e descobre que a energia cinética pode gerar a energia elétrica. E pensando nesse ponto, ele elabora um plano para salvar a colheita. Existe muita água no território de Malawi e existe muita água no solo, só que eles não têm capacidade de pegar essa água do solo e passar para a superfície utilizando na colheita. Então o William começa a bolar um plano de construir um moinho de vento, daí o nome, O Menino que Descobriu o Vento. Ele constrói um moinho de vento e a partir do giro das hélices, a energia cinética carrega uma bateria, é transformada por um dínamo e carrega uma bateria que alimenta uma bomba, colocando essa água que antes estava na terra para a superfície e salvando a colheita e salvando a agricultura da região. É um filme muito interessante. Agora, como que a gente pode usar essa trama dentro da redação do Enem? Existem algumas linhas de interpretação que mostram que alguns problemas dessa história fazem menção a problemas que são comumente levantados nos temas do Enem. Um deles é a desigualdade. Então a gente pode se inspirar nesse tema para escrever um parágrafo de desigualdade. E eu preparei uma introdução para te mostrar como que a gente poderia usar esse filme. Então eu vou pegar aqui a minha colinha e a gente lê junto. No filme O Menino que Descobriu o Vento, o protagonista, William, vê-se diante de uma necessidade. O tempo destinado à sua educação e entusiasmo pela ciência deve ser substituído pelo trabalho braçal no cultivo de subsistência de sua família. Do mesmo modo, no Brasil, a questão da tema relaciona-se com esse cenário de diferença de oportunidades, sua tese. Então, você vê que nesse parágrafo eu conceituei o filme, expliquei o que significa esse filme, qual é a trama, qual é o enredo relacionado a esse filme, estabeleci um link entre a questão da desigualdade e o tema, que pode variar, e no final coloquei a minha tese, ou seja, se o tema é, por exemplo, evasão escolar, a gente pode dizer que esse tema se relaciona com evasão escolar a partir do momento em que há necessidade de colaboração com a renda familiar, enfim, e aí você coloca os seus problemas na sua tese. Mas, de uma maneira ou de outra, o parágrafo é muito direto, muito simples de ser construído e eu tenho certeza que você vai se beneficiar dessa ideia. Agora, não para por aí. Esse tema também faz menção a um outro ponto que, por vezes, ele é apresentado na redação do Enem, que é a questão da ciência, a questão da pesquisa, a questão da tecnologia. Então, inspirado nessa linha argumentativa, a gente também poderia fazer, caso o tema se encaixasse nesse pensamento de ciência, pesquisa, tecnologia, a gente poderia fazer um outro parágrafo de introdução encaixando esse filme. Olha só como é que eu escrevi. O filme O Menino que Descobriu o Vento retrata como a ciência, simbolicamente representada por um moinho movido a vento, pode transformar uma realidade. Analogamente, essa lógica de valorização desse âmbito na sociedade tem direta relação com o cenário do ou da tema. E depois você coloca a sua tese. Ou seja, se o seu tema tiver relação com a valorização da ciência, com o combate às fake news, com como garantir a vacinação na população brasileira, esses temas que envolvem pesquisa, tecnologia, ciência, essa introdução certamente é um ponto que vai te agregar muito e vai te facilitar, como você pode ver nesse parágrafo que eu construí. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar outros vídeos para você enriquecer o seu repertório sociocultural e sempre ter o que falar na redação do Enem, tá bom? Um abraço!